Boa noite. Cumprimentamos também a todos que nos acompanham ao vivo via internet pelo site da Câmara Municipal. Invocando a proteção de Deus, inspirados nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo legal de vereadores, declaro aberta a 30ª sessão ordinária de 2016. Neste dia 6 de setembro de 2016, determinando aos vereadores e vereadoras e convidando os demais presentes que puderem, tenham-se em pé para fazermos a reflexão. Boa noite a todos os presentes. É um prazer ver a casa cheia. Sejam todos bem-vindos. Boa noite também a todos os colegas vereadores, funcionários dessa casa e também a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelo site da Câmara. A leitura que farei para vocês é o Provérbio 29, versículo 1, 2, versículo de 5 a 9, versículo de 12, 13, 16 e 26. O homem que não aceita repreensões fracassará de repente e sem remédio. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o injusto governa, o povo reclama. O homem que adula o próximo estende para ele uma rede debaixo dos pés. O crime do perverso é uma cilada, mas o justo canta de alegria. O justo atende à causa dos fracos, mas o injusto não se importa com ela. Os provocadores agitam a cidade, mas os sábios contêm a ira. Quando o sábio discute com o tolo, pode ficar zangado ou rir, mas nunca terá descanso. Se um chefe dá atenção a palavras mentirosas, seus ministros se tornarão perversos. O pobre e o opressor se encontram, mas é Javé quem dá os olhos para os dois. Quando os injustos governam, os crimes se multiplicam, mas os justos verão a ruína daqueles. Muitos procuram o favor do chefe, mas a sentença vem de Javé. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo aos preceitos regimentais, solicito que faça a leitura da pauta 31. Boa noite, vereadores, funcionários, os que nos acompanham pelo site. E é um prazer grande ter as pessoas que se encontram aqui em plenário e já se sintam convidados para as próximas reuniões. Que é um prazer quando a gente vê a casa de alguma forma cheia e quem procura nós sabemos que estão realmente preocupados e envolvidos, né, em estar entendendo e vendo o que se passa, né, durante a reunião. Histórico da sessão, 30ª sessão ordinária da 31ª reunião anual. 4º ano legislativo, 15ª legislatura, realizando-se no dia 6 de setembro de 2016, às 20 horas. Primeira parte, pequeno expediente. Expedientes recebidos, ofício 49/2016, SAMAI de Sertaneja, encaminha relatórios contábeis referente à movimentação financeira de julho de 2016. Expedientes enviados, ofício SACM 68, de 31/8/2016, da Presidente da Câmara Municipal ao Executivo Municipal. Encaminha projetos de lei aprovados na 29ª sessão ordinária de 2016. Matérias para deliberação plenária, proposições. Do Legislativo Municipal. Indicação 32/2016, autoria vereadora Elza Maria Sena de Almeida, indica ao Executivo Municipal, indica aquisição de 2 veículos para o setor da saúde do município de Sertaneja. Justificativa,
Indicamos a aquisição de um veículo para transporte de pacientes que necessitam de atendimento de fisioterapia e que apresentam dificuldades de locomoção e aquisição de um veículo para ficar à disposição no Hospital Municipal. Projeto de emenda modificativa 2/2016, autoria vereadora Silvana Pirolo Germanos Villa, ao projeto de lei legislativo 5/2014. Emenda. Altera a redação do artigo 3º do projeto de lei 5/2016 e dá outras providências. Artigo 1º, altera a redação do artigo 3º do projeto de lei do legislativo 5/2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, o subsídio do vice-prefeito municipal será de R$ 6.488,84 mensais. Do Executivo Municipal, projeto de lei executivo PLS 62/2016, autoria Executivo Municipal, fixa as diretrizes orçamentárias do município de Sertaneja para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Projeto de lei executivo PLS 63/2016, autoria Executivo Municipal, dispõe sobre alteração e inclusão de novas ações no PPA do município de Sertaneja para o exercício de 2017 e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo PLS 64/2016, autoria Executivo Municipal, estima e receita e fixa as despesas do município de Sertaneja para o exercício de 2017 e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo PLS 65/2016, autoria Executivo Municipal, estabelece a aprovação de loteamento denominado Ouro Verde e dá outras providências. Matérias em trâmites e procedimentos. Aguardando parecer nas comissões, aguardando inclusão à ordem do dia, em tramitação, sob pedido de vista, adiado discussão ou votação, retirado pelo autor ou líder executivo, arquivado por inadmissibilidade, indeferida, rejeitada, nada constou. Ata da sessão anterior, ata da 20ª sessão ordinária de 2016. Atestados, atos oficiais, audiência pública, certidões, sessão dependência, contratos, despacho do presidente, editais, licitações, parecer do Tribunal de Contas, pareceres outros, recursos, tribuna livre, nada constou. Segunda parte, ordem do dia, despacho do presidente, indicação 32/2016, autoria vereadora Elza Maria Sena de Almeida. Discussão e votação única. Projeto de emenda modificativa 2/2016, autoria vereadora Silvana Pirolo Germanos Villa, ao projeto de lei legislativo 5/2014. Primeira discussão e votação. Projeto de lei do legislativo 5/2016, autoria CFO, dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o período de 2017 a 2020 e dá outras providências. Segunda discussão e votação, nada constou. Terceira discussão e votação, nada constou. Terceira parte, grande expediente. Quarta parte, explicações pessoais. Senhoras e senhores, vereadores e demais, inicialmente notifico ao plenário e especialmente às comissões permanentes de que, igualmente conforme determina o artigo 20, item 2, a linha C, item 4, a linha C, artigo 68 e artigo 71 do Regimento Interno, as matérias para deliberação protocoladas e inscritas no item objeto de deliberação plenária desta pauta e lidas no pequeno expediente, e que não forem inseridas nesta ordem do dia, ficam automaticamente despachadas para as comissões permanentes, atinentes e ou outros departamentos competentes para análise e emissão dos devidos pareceres. Obedecendo os prazos regimentais. Informo também que as matérias lidas nesse expediente estarão à disposição das senhoras e senhores vereadores e aos demais cidadãos na Secretaria Administrativa e nos meios de publicidade da Casa. Em votação, a ata da 29ª sessão ordinária de 2016. Não havendo manifestações, a referida ata está aprovada e, nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a ordem do dia.
Neste momento, encerram-se as inscrições para o uso da palavra no grande expediente explicações pessoais. Cumprindo o que determina o artigo 132, parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicito a verificação de quórum. Anete Andrade Frederico. Presente. Elza Maria Sena de Almeida. Presente. Ismael Serafim Tavares. Presente. José Aparecido de Paula. Presente. José Carlos Pardinho. Presente. Maria Lúcia Estelato da Silva. Presente. Silvana Pirolo Germanos Vila presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Valmir Martinez Ortiz. Presente. Havendo o número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Indicação 32, autoria Elza Maria Sena de Almeida, indica o Executivo a aquisição de 2 veículos para o setor da saúde no município de Sertaneja, em aquisição de um veículo para transporte de pacientes que necessitam de atendimento de fisioterapia e que apresentam dificuldades de locomoção, e aquisição de um veículo para ficar à disposição do Hospital Municipal. Deferido a indicação 32. Discussão e votação única, projeto de emenda modificativa 2, autoria Silvana Pirolo Germanos Vila, ao projeto da lei do Legislativo 5, 2014, ementa, altera a redação do artigo 3º do projeto de lei 5, 2016 e dá outras providências. Coloco em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Sim, com a palavra a vereadora Silvana. Bom, para que quem nos ouve aqui, quem nos ouve pelo site, essa emenda que eu estou fazendo é justamente para que nós possamos, após colocarmos em votação, porque existe um projeto o qual está sendo solicitado para que o salário do vice-prefeito, que hoje é o valor de 6.488,84, para que ele caia para 2.500. Uma outra situação para que permaneça o salário do prefeito, e no mesmo valor que é de 16.220. E aí também nós estaremos colocando em votação, a questão do salário dos secretários municipais, o qual irá passar para 4.240, igualando com o salário dos vereadores. Então, para mim, não tem lógica, essa emenda é justamente para que se mantenha o salário de vice-prefeito, tá? Porque para mim não existe lógica a situação de querer abaixar o salário, até porque eu vou, em cima de um texto que eu realizei aqui, eu estarei esclarecendo para vocês alguma coisa. A histórica política brasileira tem demonstrado que a figura do vice assume papel de extrema relevância no cenário político brasileiro. Dentre muitos outros exemplos, após a democratização, já é a segunda vez que um vice-presidente assume, em definitivo, o cargo de chefe maior do Estado, ou seja, o de presidente. Assim também é em relação aos estados e municípios. Desta forma, já de cara podemos observar que a figura do vice-prefeito não é uma figura meramente decorativa, pois quando o vice é escolhido dentre os demais capacitados, este contribui significativamente para o desenvolvimento do município, quando lhe é permitido. Assim, para que exista a possibilidade de escolhermos pessoas capacitadas para ocupar cargos públicos de tamanha relevância, lógico é a necessidade de se fixar subsídio compatível com o cargo que o exerce. A proposta apresentada por meio de emenda é o valor que já vigora atualmente sem qualquer reajuste. Então, é bom esclarecer que nós já passou por votação nesta casa o salário dos vereadores, o qual foi mantido. Agora está passando por esta casa, porque tem que passar por votação antes da eleição. Então, também é bom lembrarmos do salário dos vereadores que foi mantido. O salário do prefeito está sendo mantido, os que irão assumir a partir do ano que vem. Os secretariados, achamos justo realmente igualar o salário a nós pela pasta que eles respondem, é justo, e do vice-prefeito que está sendo solicitado para que abaixe,
e eu estou entrando com a emenda para que se mantenha. Não está, claro, tendo aumento nenhum, mas para que se mantenha. Entendemos que é um valor compatível e razoável para o cargo a que exerce o vice-prefeito, pois equivale a aproximadamente 40% do salário de prefeito municipal. Com o cenário político atual já desenhado, pois o projeto de lei visando a redução do subsídio do vice, e friso, tão somente do vice, pois nenhuma redução foi sugerida pelos demais membros da comissão, em relação aos secretários e ao prefeito, a pretendida redução do subsídio soa demagógico. Segundo o dicionário, a palavra demagogia assim se define. Demagogia é um termo de origem grega que significa arte ou poder de conduzir o povo. É uma forma de atuação política na qual existe um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas de muito provavelmente não serão realizadas, visando apenas a conquista do poder político. Conforme já afirmei acima, com o cenário político já desenhado, é claro a intenção dos autores da proposição que visa reduzir o subsídio tão somente do vice. Os autores que eu me refiro, eu faço parte da CFO, Silvana, vereadora Maria Lúcia e vereador Cido, de Paranagi. Para ficar mais claro, o candidato a vice-prefeito, que nestas eleições serão apoiados pelos autores da proposição de redução do salário somente do vice, é servidor aposentado que, se caso eleito, o que não irá acontecer, terá que optar pela melhor remuneração, ou seja, provavelmente Vereadora, optará... Já foram 5 minutos. A senhora vai usar depois a tribuna. Vou usar a tribuna. Pode terminar a leitura, então. É só Então, para tá. ficar claro que já foi o tempo. Agradeço. Se acaso eleito, terá que optar pela melhor remuneração, ou seja, provavelmente optará pela remuneração de sua aposentadoria. E, portanto, a redução do vencimento de vice é indiferente, pois, caso eleito, com certeza optará pela remuneração de sua aposentadoria. Friso que nos últimos 2 mandatos o vice-prefeito era apoiado pelos que agora pretendem a redução do subsídio. Então fica a pergunta se não é demagogia, porque até hoje não se pretendeu a redução do subsídio de vice. É só isso, senhora presidente. Peço a palavra. Por favor, sem manifestação no plenário. Peço, porque são regras da casa. Tudo bem? É ainda em discussão o projeto de emenda. Com a palavra o vereador Pardim. Boa noite a todos, vereadoras, cidadão aqui presente. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. E obrigado também a todas as pessoas que acompanham pelo site da Câmara. Sou favorável à emenda da nova vereadora Silvana. Eu também, que nem o prefeito, vai manter 16.220 bruto, né? O secretário era 3.400 e pouco, 3.600 para 4.240. Então, nada mais do que justo o vice também manter como está, né? 6.488. Então, sou favorável à emenda da nova vereadora, para que o vice também tenha um salário de 6.488, não 2.500. Né? Então, como estão vendo aqui, todos os prefeitos manteve, secretário subiu um pouco, e nada mais do que justo o vice manter como está. Sou favorável à emenda. Ainda em discussão? Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra o vereador Cido. Eu também vou ser favorável à emenda e ser favorável também, que aumente o salário do secretário, e manter, do jeito que está, mas sendo favorável à emenda da nobre colega. Seria só. Ainda em discussão? Peço palavra, senhora presidente. Com a palavra a vereadora Nete. É lógico que eu vou ser favorável. Me causa muita estranheza um projeto com esse teor. Primeiro, a intenção era diminuir o salário dos vereadores. Quando foi passado por essa casa, eu me posicionei de uma forma e agora eu gostaria até de reiterar a minha fala quando foi tramitado por essa casa. Se na argumentação, se na justificativa a questão é economia, então que se diminui para todos. Agora, de repente,
propõe diminuir os vereadores num momento, né, muito delicado, que não é a questão da discussão agora, isso já foi falado. Propõe manter o do prefeito, propõe aumentar o do secretário. Agora é muito estranho. Por que diminuir o do vice-prefeito? Né, fica um ponto de interrogação muito grande nessa situação. Né, cada um faça a sua interpretação da proposta feita. Eu sou favorável que se mantenha e que as pessoas também reflitam e analisem esse tipo de proposta. É só, senhora presidente. Ainda em discussão? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Valmir. Eu também vou ser favorável à emenda da nobre vereadora Silvana, porque eu acho que retroceder a uma conquista que foi feita para o vice-prefeito, né, o salário do vice, jamais. E cabe até um aumento, mas como devido à dificuldade que o país está atravessando, eu acho que deixar do jeito que está, tá bom. E vou ser favorável também ao aumento dos secretários. Eu acho que pode até dar esse aumento. E então é só isso. Ainda em discussão? Peço palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Lúcia. A Comissão de Finanças e Orçamento seria por maioria de votos, né? Mas o nobre colega já, então, aí não precisaria nem de ter tido a emenda, né? Porque se fosse por maioria de votos, eu teria que ter entrado com a emenda, né? Mas, assim, reunido, nós sentamos e entendemos que em reduzir o subsídio do vice-prefeito, buscando justamente prover o cargo de vice por cidadão que realmente tem um compromisso com o município. Ou seja, para que o salário ele não seja um chamariz para o cargo de vice-prefeito. Lembramos ainda que o vice-prefeito ele não possui qualquer atribuição prevista legalmente, ou seja, apenas o de substituir o prefeito em caso de sua ausência, caso raramente ocorre. Desta forma, em não possuindo atribuição, além de a substituir o prefeito em eventual ausência, também não possui qualquer responsabilidade na condução das políticas públicas. Ele não possui responsabilidade junto aos tribunais de contas, órgãos ambientais. Sua função se resume em ficar à disposição para eventualmente assumir a chefia do Poder Executivo, quando este se ausentar, quando ausentar o prefeito. Desta forma, apresentamos o projeto de lei que busca reduzir o salário do vice-prefeito para R$ 2.500, sim, destacando que esta redução não tem a intenção apenas de trazer uma economia aos cofres públicos, mas principalmente de buscar para o cargo cidadãos que realmente tenham compromisso com a coisa pública e não apenas buscando os benefícios do seu salário. Além do mais, caso o vice-prefeito realmente tenha compromisso com o município, buscando seu desenvolvimento, ele tem a opção de ser designado para assumir uma secretaria, ou seja, ser secretário municipal. Assumindo o cargo de secretário, então o vice passaria realmente a contribuir com o município, deixando a sua função de mero espectador para assumir a chefia de uma secretaria, podendo, neste caso, optar em receber o salário de secretário municipal, que a comissão, por maioria de votos, optou em elevar este valor, devido à sua responsabilidade, que o cargo de secretário ele responde junto aos órgãos públicos. Como secretário municipal, o vice terá atribuições previstas em lei e passaria a ter responsabilidade pela condução de sua pasta, fazendo também jus ao recebimento do salário maior de secretário municipal.
Além disso, em caso de vacância do cargo do prefeito municipal, o vice assumindo finalmente a função de prefeito, este passa a receber o salário de prefeito. Então, ele não ficaria com o salário de vice, ele passaria a receber na vacância do cargo, ele passaria a receber o salário do prefeito, com todas as responsabilidades que o prefeito tem e as suas atribuições. Estas são as justificativas para que seja aprovada a proposta da Comissão de Redução do Salário do Vice-Prefeito. E, em nenhum momento, querendo reduzir o salário, né, como disse a nobre colega, que o outro candidato é vice, eu acho que isso não vem ao caso, né? Eu acho que esta lei realmente é para se fazer uma economia. Subiu o cargo do secretário, sim, como já disse, as atribuições que cabe a este cargo de secretário. Seria só, senhora presidente. Ainda em discussão? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Valdecir. Boa noite, vereadores, vereadoras, amigos e amigos aqui presentes, também os amigos e amigas que nos acompanham pelo site da Câmara. Bom, eu sou favorável a essa emenda da vereadora Silvana, porque quando eu vejo a vereadora Maria Lúcia falando em economia, a vereadora é vereadora desde 2005 e a prefeita atual, ela foi vice-prefeita durante 8 anos. Então, a vereadora que é tão preocupada em economia, deveria, então, em 2005 ou no segundo mandato, ter entrado, né, com esse projeto para reduzir o salário na época da prefeita atual hoje, porque já que pensa tanto em economia, deveríamos estar economizando já há 12 anos. Então, a vereadora, ela entra em contradição. Quando ela fala em economia, quando ela fala que o secretário vai aumentar, e eu concordo que deve aumentar o secretário, quando a vereadora fala em subsídio de vereadores que vão vir aí para 2017, então a vereadora está entrando muito em contradição. Ela é presidente da CFO. O vereador Cido Parnagi, ele é a favor da emenda. Então não dá para entender muito. A comissão tem que se reunir e está mais centralizada, porque não precisava nem ter feito a emenda. Então, vereadora Silvana, se a comissão tivesse tão organizada com a presidente, né, marcando reunião entre vocês, porque o vereador Cido acabou de usar a palavra aqui nessa casa e falou que é a favor da emenda. Então, não vejo motivo dessa emenda. É um desgaste que não precisava ter. Então, eu vejo, vereadora, com maior respeito a essa casa, a vereadora, que a vereadora está entrando muito em contradição. Economia. Não cedo. Pois não. Então, acho que a vereadora se preocupa tanto em economia, deveria ter se preocupado desde 2005, vereadora. Né? Que a vereadora é vereadora, já participou da CFO. Então, eu acho que tem coisa que acontece nessa casa, para que vocês tenham conhecimento, que esse projeto ele poderia ter sido feito em 2014, 15, 16, não precisava estar saindo hoje, não. Então, né, 20 dias para a eleição, eu não sei se isso é bom ou é ruim, né, para a presidente da CFO, não sei o que ela imagina, mas eu acho que a CFO, me desculpe aos membros da CFO, tem que se reunir, porque essa emenda é só desgaste. Se o vereador é a favor da emenda, a presidente deveria ter conhecimento disso e não colocar nesse projeto para reduzir o salário do vice-prefeito para 2.000 alguma coisa, né? Então, estou achando que está faltando um pouco mais de conversa, né, presidente?
se a senhora faz parte da CFO, a senhora tem que estar preocupada também com a comissão da senhora. É muito importante isso para casa, para a população, porque é uma presidente de uma comissão, né? Então vamos, eu estou achando que está tendo muita contradição, mas economia, mais uma vez, vou ser repetitivo. Lógico, importante, mas a presidente da CFO, ela é vereadora nessa casa desde 2005. Seria só. Ainda em discussão? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Ismael. Bom, boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Ao pessoal aqui presente e quem nos ouve ver pela internet. Eu sou totalmente favorável à emenda da vereadora Silvana. Ponto final. Mas eu quero falar aqui do projeto de lei 005 de 2016 e que a vereadora Silvana fez a emenda. É um projeto... Vereador, o senhor vai usar a tribuna? Eu vou, por quê? Então, nós estamos agora discutindo somente a emenda modificativa 2. Peço por favor... Faz parte do projeto. Não, nós estamos agora na emenda modificativa 2, que é com relação a... altera a redação do artigo 3º. Entendeu? Então, deixa que eu vou na tribuna, eu falo. Obrigado. Vai escutar. Ainda em discussão? Coloque em votação o projeto de emenda modificativa 2. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lustelato da Silva, não. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. E Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 5/2016, que dispõe sobre a fixação de subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o período 2017 a 2020, já inserido do projeto da emenda modificativa 2. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação o projeto 5, inserido da emenda 2. Anete Andrade Frederico. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. José Aparecido de Paula. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. Maria Lúcia Estelato da Silva. Sim. Ao projeto, né? Sem a emenda. Silvana Pirolo Germanos Vila. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. Valmir Martinez Ortiz. Sim. Aprovado, senhora presidente. Pela ordem. Sim. Eu queria esclarecer o voto da líder do governo. Com a palavra, vereador. Eu queria esclarecimento do voto da líder do governo. Não entendi qual a razão. Então é o seguinte, eu sou Não, contra... se ela votou, ela falou que votou sim no projeto. Eu sou contra... Nós estamos votando a emenda. Não, o projeto. Não, nós estamos votando o projeto, vereador. Mas você não deixou eu falar? Não, vereador. Quando o senhor pediu, deixa eu explicar. Quando o senhor pediu para fazer o uso da palavra, o senhor fugiu do assunto da emenda. Aí o senhor falou, deixa que eu vou usar a tribuna depois. Aí nós já colocamos em primeira discussão o projeto de lei 5 inserido da emenda. Eu coloquei em discussão, eu até achei que o senhor fosse fazer uso da palavra. Mas então o senhor faz o uso na tribuna. Então eu quero fazer. O senhor vai fazer uso na tribuna, certo? Não aqui? Por que não pode ser aqui? Se agora nós estamos votando o projeto? Porque nós já colocamos eu já dei o tempo para que vocês fizessem o uso, o senhor deixou passar, agora o senhor faz uso da Mas tribuna. deixei passar quando? Eu comecei a falar, você me proibiu. Vou explicar novamente, o nobre vereador. Eu coloquei em primeira discussão
o projeto de lei 5, inserido da emenda modificativa. Aí eu coloquei em discussão. Ninguém quis fazer a discussão. Aí, já de imediato, eu coloquei em votação. Aí a vereadora está fazendo a chamada para votação. Então, o senhor, na verdade, o senhor passou desapercebido. Mas o senhor tem a tribuna para depois estar usando. Tá, mas o voto dela não foi esclarecido até agora. Não, na verdade, ela fez no momento da votação do projeto, ela disse sim, ela está no direito dela, vereadora, votar sim ou não. Se ele quiser que eu explico. É o seguinte, eu sou contra o aumento do vice, mas como foi inserido com a emenda, eu sou a favor do aumento do secretariado e que se mantenha o salário do prefeito. Mas como eu não posso votar separado, entendeu? Então, é esse meu esclarecimento, nobre colega. Então, aqui não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Ela falou, eu posso falar. É o meu direito. Eu vou estar suspendendo a sessão um momento e depois a gente volta. Mas eu quero falar. Ela não manda, seu Bruno, eu vou falar outra coisa. Segunda e terceira discussão, nada constou. Nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia, aberto o grande expediente. Sim? Eu queria pedir licença para me retirar, mas queria justificar com o pessoal aí. Em 4 anos, eu só tenho uma falta ou 2. Mas peço desculpa para vocês, mas eu queria me retirar, porque na verdade eu vim hoje por causa desse projeto, né? Eu, desde manhã, e agora à tarde, fiz um curativo no dentista ali. Eu só vim mais por causa disso, por causa desse projeto. Gostaria de me retirar e peço desculpa para vocês de estarem aqui. Pode ser, não, presidente? Sim, ele já tinha conversado comigo fora do momento da sessão e realmente ele está com dor de dente. E o senhor tem, sim, o direito. Obrigado. No grande expediente está escrito a vereadora Silvana, que eu peço para que faça uso da tribuna por 10 minutos. Bem, amigos, aqui eu já coloco de imediato a questão de que se fala muito em abaixar salário de vereador por causa de economia. Abaixar salário de vice-prefeito por causa de economia. E aí eu só vou lembrar uma situação para vocês. Uma CPI que foi realizada por esta casa no ano passado. Aí não se fala de economia. Aonde nós tivemos valores exorbitantes e o maior valor ele foi constatado dentro da própria administração. Aonde se usou a maior parte do dinheiro dentro da administração
com marmitas. E sabemos lá mais o que, mas foi constatado marmitas. Aí não se fala de economia. Então, eu gostaria até de entender essa situação, de que leitura que é essa que fazemos, que para alguma situação reconhecemos, né, como a vereadora Maria Lúcia, de que tem que se ter economia, e por outro lado esquece de uma situação como essa, que foi mais que comprovado realmente o uso abusivo do dinheiro público, não é mesmo? E aqui também nas minhas mãos, eu trago só como referência, através do portal de transparência, um apanhado de 2015 e 2016 com relação a diárias, né, que eu não questiono a questão de diárias de cursos e etc. Não vou nem entrar em detalhes, porque eu quero até chegar num outro ponto, né? Mas, enfim, o município teve, em 2015, um gasto de 13.683 em diárias, né, por cursos, enfim, por saídas de funcionários do município, né, que se deslocou por alguma eventualidade, que essa questão eu não estou questionando. E em 2016, um total de R$ 28.728. O que eu vejo, e eu acho que as pessoas deveriam ter a grandeza de admitir, é que quando se cria situações como essa, se quer atingir o vice atual, sim. E a questão é que não se admite isto. Não adianta dizer que não, mas a grandeza está em admitir e assumir a questão. Tá? E aí eu quero colocar para vocês, porque já foi dito bastante, mas também já é esclarecido bastante, com relação à forma que o nosso vice trabalhou durante esses anos, o qual ele realmente não pôde, não adianta vir com nenhuma justificativa aqui em tribuna, mas ele realmente não foi permitido que ele trabalhasse junto com a administração. E um dia eu disse para a dona Magda lá atrás, a senhora vai perder por não realmente ter o Samuel participando da tua administração, e perdeu. Só que enquanto isso, tá, nós tivemos algumas questões, tá, que foi pela influência do nosso vice que elas aconteceram ou que foi agilizado para se acontecesse. Então, nós temos a situação... Só um momentinho que eu vou me localizar, porque como são muitas informações, eu não daria conta sozinha que estivesse na escrita. Tá? Então, nós temos a questão de 2 postos artesianos que foi conquistado pelo município através da administração atual. Tá? Esse posto artesiano ele veio através do Instituto das Águas, mas quero aqui dizer para vocês o seguinte, quantas vezes que o nosso vice-prefeito foi para Curitiba, porque tendo o doutor Amin como amigo, como patrão, e como o secretário, né, deste órgão, né, e eu sei muito bem que estes 2 postos que veio beneficiar bastante, mérito da administração, mas mérito da intercessão do nosso vice-prefeito. Nós tivemos uma inauguração do posto ambiental em Paranagi, que esse posto ambiental, na verdade, está sendo levado por muitas pessoas para trazer uma ideia negativa, mas pequenos são esses que tentam essa questão, porque o posto ambiental em Paranagi, primeiramente eu quero deixar claro que na cidade de Arapongas, muito se é solicitado há muito tempo para ter um posto ambiental lá e não se consegue, isso é para poucos. Foram 2 anos de luta, tá? E aqui não consta, em nenhum momento, em nenhuma situação, todas as idas e vindas para Curitiba e todas as despesas que foi tirado do bolso, aqui nessas diárias não consta nenhuma do vice-prefeito. Foi tudo realmente por conta própria, toda a luta foi por conta própria e parceria. E essa conquista, ela é de grande valia porque o distrito de Paranagi sempre solicitou, tá, a questão de segurança, as famílias sempre solicitaram. É claro que, para alguns, tá, é mal interpretado porque também é levado uma má interpretação dessa conquista para o distrito. Né? Então, nós temos que pensar bem naquilo que conquistamos e deixarmos de pensar quem traz para beneficiar, porque o problema está este. Né? Hoje existe um foco muito grande na questão do nome do nosso atual vice.
tá? E que, se Deus quiser, será o nosso próximo vice a partir de 2017. Outra coisa que eu também quero dizer, professores. Quantos professores que buscaram pelo nosso vice-prefeito Samuel, quantas soluções foi dado pelos problemas naquilo que buscaram, aposentadorias vista por ele, isso foi resolvido aqui? Não, isso foi resolvido em Curitiba. Isso tudo é despesa, tá? Isso tudo arcado pelo bolso dele. Como que um vice... Aí, primeiro diz que um vice não atua, tá? Agora, como que um vice, o qual eu sei que buscou essas coisas e tantas outras, não atua? Agora, triste desta administração, tá? Que ela está terminando, tá? Com pouquíssimas conquistas, tá? Com fracassos que já vêm de 12 anos. Eu não vou considerar 100% mérito da administração, não, porque já vem e ela só deu continuidade em muitos fracassos aí. E eu tomo essa palavra, não é porque eu estou em oposição, não, porque não existe essa questão. Existe ao lado do povo. Então, meus amigos, eu só falo uma coisa para vocês. E uma outra coisa que eu coloquei aqui. Alguém se esqueceu da viatura? Que a viatura estava perdida? Alguém se lembra disso? E quem foi que reconquistou essa viatura para o município? Os policiais sabem e a nossa prefeita também sabe. Quem foi que trouxe de volta essa viatura para o município? E outras coisas que eu não relacionei aqui. Uma coisa só eu digo para vocês. Nós temos que ter, que é o que eu tive aqui durante esses 3 anos e 8 meses, é o compromisso com o povo. Não estar aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Hoje eu estou na coligação que eu estou, um novo tempo, uma nova história. E é isso que eu quero que aconteça, porque eu estou do lado do povo, eu quero assumir isto. Porque os candidatos aqui, quem está fazendo visita nas casas, está encontrando muitas tristezas. E aquele que disser que não, venha que eu dou o endereço para que vocês vão lá e façam a visita. Eu não imaginava encontrar tantas tristezas e me comove demais. Por isso que eu falo, 12 anos, chega. O que vai ser a partir de 2017, tá? Com um novo tempo, uma nova história, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que esses 12 anos nós conhecemos. Então, chega. É só isso, senhora presidente. Inscrito o vereador Ismael, que eu convido para que faça uso da tribuna. Novamente, boa noite a todos. Eu quero fazer um comentário sobre o projeto de lei 005/2016, vulgo reconhecimento da derrota. Porque já sabem que serão derrotados e querem castigar o nosso candidato a vice. Mas esse projeto de lei 005, ele tem 6 artigos, mas teria que ter o 7º. Canalice. Autor do projeto representa a qualidade do grupo que ela representa. Incompetência, perseguição, demagogia. E aqui eu quero falar o que o Tancredo Neves falou quando derrubaram o João Goulart, o grupo político, que é o adjetivo do atual grupo político que está no poder em Sertanejo. Canalhas. E agora eu queria falar da última sessão que nós tivemos aqui terça-feira passada, e que foi comentado por mim e pela vereadora Nete, o REM. REM é o Índice de Eficiência dos Municípios, publicado pelo Datafolha e a Folha de São Paulo. Datafolha é o instituto de pesquisa, maior instituto de pesquisa da América Latina. Mas nós
demonstramos aqui o afundamento do município, que está comparado a município do Nordeste do Brasil. Mas a nossa vereadora Elza Sena, usando da hora do líder, diz que tem ouvido aqui, em relação ao nosso município, uma exposição negativa e bastante exagerada. O nosso comentário não é do município de Sertaneja, é em relação à administração do nosso município. O nosso comentário é sobre esse grupo político incompetente, perseguidor, irresponsável, difamador, em que a própria vereadora Elza Sena sentiu na própria pele quando seu marido, que é meu amigo, foi chamado de ladrão pelo ex-prefeito Nilton de Oliveira. E eu contesto, eu discordo, mas parece que foi aceito pela vereadora, por ela estar apoiando o difamador, que levou o município para o buraco. A nossa nobre vereadora disse também que a nossa saúde é elogiada por moradores de Rancho, Leópolis e Cornélio Procópio. Por isso que falta exame para o município de Sertaneja. Falta cirurgia. Estão usando nos moradores de Rancho, Leópolis e Cornélio. Estão atendendo a pacientes de outros lugares. E sobre a sugestão da nobre vereadora Elza, para eu e a vereadora Nete mudarmos de Sertaneja, eu digo que eu escolhi essa cidade para formar minha família e exercer a minha profissão, e continuarei vigilante, combatendo falcatruas, desmando, conchavo político para benefício próprio. Era só isso. Obrigado. Convido a vereadora Nete para fazer uso da tribuna. Reitero aqui meus cumprimentos a todos os presentes e também a todos aqueles que nos acompanham pelo site. O motivo que me traz aqui, um deles, é em relação à resposta que eu recebi da prefeita sobre um pedido que eu fiz sobre a limpeza nas praças. Ela me respondeu da seguinte forma: nobre vereadora, com apenas 3 funcionários para atender todos os serviços do município e o distrito de Paranagi, como coleta de entulhos de quintais, lavador, cemitério, etc., infelizmente, realmente, os serviços ficam a desejar e não há como solucionar se contratar empresa terceirizada. Entra no índice da Folha. Vossa Senhoria tem alguma sugestão? Então, vamos para a minha resposta. Pois é, senhora prefeita, é com muita tristeza que eu recebi a sua resposta. A resposta apresentada por Vossa Excelência em relação ao meu pedido de limpeza de praça, que não é um pedido meu, é pedido de muitos munícipes, assim como também a de limpeza da cidade. E na sua resposta, a senhora alega que possui apenas 3 funcionários, né? E conforme eu vou expor, mesmo sabendo que não é esta a minha função, mas a ocasião pede e eu vou explicar. Eu vou dar a sugestão. Primeiro, somente para rememorar, lembro que na gestão do ex-prefeito Nilton, na qual Vossa Excelência era vice-prefeita, houve alteração na lei, criando o cargo de agente de serviço, que passou a ter atribuição de todos esses cargos que Vossa Excelência descreveu, ou seja, o objetivo era poder permitir que o agente de serviço pudesse realizar inúmeras atividades,
para que nenhum setor ficasse descoberto, podendo ser limpezas em geral, poda de árvore, inclusive limpezas de praça. Segundo, não contente no mandato seu, Vossa Excelência, no mandato da dona Magda, foi criado o cargo de agente de serviço braçal para possibilitar uma melhor distribuição de serviço. Terceira explicação. O anexo 1 da Lei Complementar número 63 de 2015 menciona que existe no quadro da Prefeitura Municipal nada menos que 150 cargos de agente de serviços, estando preenchidos mais ou menos 81 deles. Ainda por meio de concurso público, que foi realizado no mandato da atual prefeita, dona Magda, foram chamados, salvo engano, 19 agentes de serviços dos aprovados. Então, como existem apenas 3 servidores, onde estão os demais? Quarto, em relação à despesa com o pessoal que a prefeita, eu acredito que ela tem que se orientar melhor com a assessoria da prefeitura. Mas já que eu fui questionada, eu informo para ela que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o Executivo Municipal pode gastar até 54% da receita com despesa de pessoal. E digo mais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê medidas que devem ser tomadas obrigatoriamente em caso de atingir esse limite, ou até mesmo um limite anterior chamado de alerta pelo Tribunal de Contas do Estado. Medidas essas que prevêem corte de gratificações e de comissionados. Então, se a senhora queria a sugestão está dada. Em síntese, não é função minha como vereadora dar sugestão, não. Mas sim de Vossa Excelência, senhora prefeita, se interar melhor da situação da administração municipal e também se orientar melhor, como já disse anteriormente, com seus assessores. Finalmente, o que eu quero dizer aqui? Em relação à limpeza, não é contra as 3 que por acaso estão na rua frente à limpeza, mas é em relação ao reflexo da atual gestão. Uma administração que, infelizmente, sem planejamento, e como já foi dito aqui por muitos, e como nós estamos ouvindo, que não é a minha voz, é a voz do povo, nas casas que nós estamos visitando, uma administração que, infelizmente, não deu